Gente, aqui, no vídeo passado eu mandei o fim obrigado, mas eu fiz isso de maneira errada. Sabe por quê? É que a regra geral do canal é que a gente só pode falar o fim obrigado depois do fim. E depois que algumas pessoas assistiram a esses vídeos de união por interferência, eu recebi algumas perguntas bem interessantes e também notei uma coisa muito rara. Eu cometi um erro, hein? Então eu vou fazer essa reparação. Por isso, eu resolvi fazer essa edição extra com um vídeo adicional de uniões para adaptação de forma. Nesse vídeo de agora, eu vou compartilhar uma informação bem relevante sobre o projeto de uniões e também fazer uma correção no formulário, especificamente no critério de esmagamento de eixos ranhurados. Acontece o seguinte, eu vou te apresentar aqui um algoritmo para a solução de exercícios cujo objetivo principal é o cálculo do comprimento necessário para poder fazer a transmissão de determinados esforços. Agora, é muito importante que você se recorde que existem 3 tipos de exercícios que eu posso formular. O enunciado do exercício pode estar interessado na determinação dos esforços que podem ser transmitidos para aquele sistema. Outros enunciados vão questionar qual é o material a ser utilizado naquela situação específica. E em outros exercícios, a geometria vai ser a variável de interesse do enunciado. Portanto, eu ressalto que o cálculo do comprimento útil para que uma união transmita um certo esforço é apenas um dos tipos de exercícios possíveis dessa disciplina. Tá legal? Então, por favor, não vai achar que a pergunta do problema vai ser sempre a determinação do comprimento, seja da chaveta ou seja do eixo ranhurado. Isso posto, a gente pode perfeitamente identificar que existe uma categoria de exercícios que vai questionar qual é o comprimento útil necessário para que a transmissão de potência aconteça em segurança. No caso, por exemplo, da união ser feita através de chavetas retangulares, eu gostaria de propor o seguinte algoritmo de projeto para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar os 2 critérios de falha e daí calcular um comprimento no qual o esmagamento não aconteça e calcular um comprimento da chaveta no qual o cisalhamento também não aconteça. Então eu vou usar uma situação numérica hipotética para exemplificar essas 2 situações. Vamos supor que, ao aplicar o critério do esmagamento, eu constate que eu necessito de um comprimento útil da chaveta de 28 milímetros. E daí, ao aplicar o critério do cisalhamento, eu chego à conclusão de que eu preciso de um comprimento útil de 23 milímetros. Ora, ao interpretar esses 2 resultados, eu vou perceber o seguinte: para que não aconteça o mecanismo de falha do esmagamento, o comprimento da chaveta tem que ser pelo menos 28 milímetros. Com 28 milímetros eu garanto que os esforços serão transmitidos em segurança e, obviamente, o mecanismo do esmagamento estará desabilitado. Agora, a interpretação do resultado de 23 milímetros nos permite constatar que, para que eu faça a transmissão de potência corretamente em segurança sem que haja a ação do mecanismo de falha de cisalhamento, o comprimento da chaveta tem que ser de 23 milímetros. Então aqui eu me deparo com uma situação matemática relacionada com a lógica, pois para não haver falha eu preciso que ao mesmo tempo o comprimento da chaveta assuma um valor que seja maior do que 23 milímetros e também maior do que 28 milímetros. E portanto é lógico e razoável que a gente diga que o comprimento da chaveta tem que ser pelo menos 28 milímetros. E essa minha explicação está representada através desse diagrama de blocos do nosso algoritmo. Então, só para ilustrar o nosso exemplo, eu estou utilizando uma foto daquele aplicativo que um ex-aluno meu chamado Lucas Marque e eu desenvolvemos para celulares cujo sistema operacional seja Android. O aplicativo se chama Keys-D e em inglês Keys é o nome dado para chavetas e esse D aqui vem da palavra design, que seria projeto, design de chavetas. Então eu vou usar como pano de fundo essa figura e vou dizer que inicialmente a nossa chaveta tem que ter um comprimento mínimo de 28 milímetros para fazer a transmissão dos esforços em segurança. Agora, turma, o nosso próximo passo do algoritmo é fazer um confronto deste valor com o comprimento do cubo. Então eu vou usar 2 situações numéricas para exemplificar a aplicação desse nosso algoritmo. Eu vou continuar com esse exemplo numérico de que a chaveta precisa de 28 milímetros e eu vou supor que o cubo tenha 33 milímetros de largura. Nesse exemplo, o cubo tem uma largura maior do que o comprimento mínimo útil necessário para fazer a transmissão de esforços. Então, a gente passa para a próxima fase do nosso algoritmo, que é verificar se o comprimento da chaveta respeita o intervalo do comprimento mínimo e máximo que é estabelecido nas tabelas dimensionais de chavetas retangulares. E para te mostrar novamente onde encontrar esses comprimentos mínimos e máximos, eu estou te apresentando as tabelas dimensionais de chavetas retangulares, onde o parâmetro de entrada é o diâmetro do eixo, e através do diâmetro do eixo, por exemplo, eu consigo nessa situação determinar as dimensões principais da chaveta
bem como os seus comprimentos mínimos e máximos. Então, se nosso exemplo numérico, o eixo tivesse 15 milímetros, nós deveríamos verificar se o comprimento de 28 milímetros se encontra entre o intervalo de 10 milímetros e 56 milímetros. Nesse exemplo, estaria tudo bem. Então, só para completar o nosso exemplo, eu adicionei essa cota do diâmetro do eixo de 15 milímetros e vou colocar os comprimentos mínimos de acordo com a norma e o comprimento máximo. Eu acho interessante mostrar esses exemplos numéricos porque isso fica muito mais claro para que vocês possam entender perfeitamente esse algoritmo específico para a solução do cálculo do comprimento útil das chavetas. E daí, turma, o nosso próximo passo seria normalizar o comprimento utilizando a tabela de comprimentos normalizados de chavetas. E aí, isso não é uma obrigação, é só uma recomendação, uma sugestão para que vocês normalizem os comprimentos de chavetas através dessa tabela. No nosso exemplo numérico, a gente poderia utilizar o próprio 28 milímetros, porque o 28 milímetros é um comprimento normalizado para chavetas retangulares. Vamos supor, só para eu treinar com vocês, que o nosso comprimento calculado tenha sido de 29 milímetros. Daí, a nossa opção seria pegar o primeiro valor que seja maior ou igual a 29 milímetros. Nós adotaríamos um comprimento normalizado de 32 milímetros para especificação dessa chaveta retangular do nosso sistema de transmissão de potência. Agora, deixa eu trocar um pouquinho o exemplo só para fazer uma provocação numérica. Vamos imaginar que, durante os meus cálculos, eu tenha concluído que o comprimento mínimo que eu necessite para a chaveta é de 32,5 milímetros. Vamos analisar na tabela de comprimentos normalizados qual seria a nossa decisão. Nessa situação, o primeiro valor maior do que 32,5 milímetros seria 36 milímetros. Então, nossa chaveta especificada teria um comprimento de 36 milímetros. Então, 36 milímetros continua respeitando o intervalo necessário, que ele é maior do que o comprimento mínimo e, ao mesmo tempo, ele é menor do que o comprimento máximo especificado pela norma. Daí você vai chegar na seguinte constatação: 36 milímetros é maior do que 33 milímetros. E aí vem a pergunta: isso é um problema? E eu vou te dizer especificamente que não, isso não é um problema, porque a gente precisaria de no mínimo 32,5 milímetros e o cubo tem 33 milímetros. Então, mesmo que eu use uma chaveta que fique para fora do cubo, o comprimento útil de transmissão de potência, que no caso seria 33 milímetros, ainda vai ser maior do que o comprimento mínimo necessário para fazer a transmissão de potência em segurança. Legal, não é? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. O fato da chaveta ficar para fora do cubo não é um problema. O que não pode acontecer em hipótese nenhuma é a chaveta ficar para fora do eixo. Porque imagine uma situação igual a essa, por exemplo, que o eixo terminasse exatamente aqui. E esses 3 milímetros adicionais são o resultado da diferença entre 36 milímetros e 33 milímetros. São esses 3 milímetros que ficariam para fora do eixo. E isso seria pecaminoso, portanto, não é admissível. Agora, eu vou modificar esse exemplo. Vamos manter ainda os mesmos 15 milímetros de diâmetro do eixo e vamos supor que vai fazer o cálculo de uma chaveta para transmitir um esforço muito baixo. E aí, ao fazer os cálculos dos critérios de esmagamento e cisalhamento, eu cheguei à conclusão que eu preciso de uma chaveta com comprimento útil de 8 milímetros. O que eu tenho que fazer? Eu sei que o cubo tem a largura útil, que eu posso chamar também de comprimento útil, não tem problema nenhum. Só que nessa situação, o comprimento calculado não respeita o comprimento mínimo especificado pela norma. Ora, é muito simples você proceder nesse caso. Basta que você adote o comprimento mínimo como sendo o comprimento especificado para a chaveta. Então, nesse caso, a gente deveria apenas verificar a tabela de comprimentos normalizados. Nós constataríamos que 10 milímetros é um comprimento normalizado, então esse seria o comprimento especificado da chaveta que a gente está selecionando. E por fim, vamos para o outro extremo. Vamos imaginar que após a gente ter aplicado os dois critérios de falha, a gente chegue à conclusão de que o comprimento mínimo útil da chaveta tem que ser de 60 milímetros. E aí, só para manter o nosso exemplo interessante, vamos supor que o comprimento ou a largura útil do cubo seja de 80 milímetros. O que aconteceria é que nessa sequência de passos, nós verificaríamos que existe um comprimento útil suficiente do cubo, só que nós teríamos um problema porque o comprimento mínimo da chaveta ele é maior do que o comprimento máximo permitido nas tabelas dimensionais das chavetas, que no nosso exemplo numérico é de 56 milímetros. E aí vem a pergunta, o que fazer nesses casos? E aí, justamente para responder essa pergunta de quando essa caixa de decisão tiver uma resposta negativa, é que eu vou mostrar esse passo a seguir.
Então, turma, quando o L calculado for maior do que o L máximo permitido pelas tabelas dimensionais de chavetas retangulares, a sugestão é que vocês tentem uma das duas opções a seguir. Ou temperar a chaveta, e ao temperar a chaveta, a gente sabe que devemos multiplicar a pressão admissível da mesma por 1,5. E daí, isso talvez faça com que o comprimento mínimo da chaveta se enquadre no intervalo dimensional que é recomendado pelas tabelas de chavetas retangulares. Uma outra alternativa seria você utilizar duas chavetas dispostas a 120 graus, de tal maneira que cada chaveta teria um comprimento equivalente a 2/3 do comprimento calculado. Então você deve optar por uma ou outra alternativa. Você não deve temperar as chavetas e colocar duas chavetas dispostas a 120 graus. É uma opção ou outra opção. E se isso funcionar, você, por favor, normalize o comprimento da chaveta ou das chavetas, se for o caso de utilizar duas dispostas a 120 graus, através da tabela de comprimentos normalizados. Agora, existe a possibilidade de nenhuma dessas duas opções darem certo na especificação de uniões entre cubo e eixo. Então, o que você vai fazer é verificar se existe a possibilidade de você utilizar eixos entalhados, que normalmente é uma opção que resolve grande parte das aplicações práticas. E daí, se você fizer os cálculos e o comprimento útil for a variável de interesse e você optar por utilizar eixos ranhurados, você pode normalizar o comprimento útil através dessas opções numéricas que eu estou te oferecendo aqui. Claro, existem comprimentos normalizados superiores a esses valores que eu estou te mostrando aqui. Então foi só um exemplo para que você pudesse utilizar dentro dessa disciplina. Caso você precise de aplicações reais superiores a esses valores que eu estou te mostrando, por favor, procure as respectivas normas. E uma outra alternativa seria também tentar as uniões por interferência, que normalmente, turma, não te trazem grandes capacidades de transmissão de potência quando comparados com eixos entalhados. Mas eu não poderia me furtar de oferecer essa opção para vocês. E se isso der certo, a gente chega ao fim da nossa participação como engenheiras e engenheiros na especificação de uniões entre cubo e eixo. Agora, se ainda assim a gente não conseguir fazer a transmissão de potência, vocês fatalmente terão que recomendar algumas alterações para o projeto, que no caso poderia ser melhorar os materiais, restringir a potência, modificar a potência que está sendo transmitida, obviamente especificando potências inferiores àquelas que vocês estão tentando calcular, ou mudando as dimensões do projeto. Agora, é difícil entrar nessa seara porque isso aqui depende muito das restrições, dos vínculos e das situações práticas que vocês estão enfrentando. Então, por isso que aqui nessa questão de recomendação, fica muito vago que eu dê uma recomendação específica e definitiva para que você resolva o seu problema. Olha lá, gente, quase que eu cometo um erro inescrupuloso. Eu tinha esquecido de vislumbrar a possibilidade de uma dessas decisões ter a resposta não, que é essa daqui, ó, verificar se o L do cubo é suficiente em termos de comprimento útil. Eu já sei o que fazer, já sei como proceder caso a resposta seja sim. E caso a resposta seja não, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa, tentar uma das opções a seguir, ou temperar a chaveta, ou duas chavetas a 120 graus. Se essa solução der certo, a gente normaliza os resultados. Se ela não der certo, a gente segue o fluxo normal. Tá legal? Então, dessa forma, eu cumpro a minha primeira promessa de mostrar esse algoritmo de solução para exercícios que objetivam o cálculo do comprimento útil de chavetas. E aí eu peço desculpa se eu sou repetitivo, mas se vocês pegarem a minha lista de exercícios, vocês vão encontrar diversos desafios com situações práticas do dia a dia para que vocês possam treinar todas as possibilidades de seleção de chavetas, seja para determinar quais esforços máximos podem ser transmitidos através de chavetas ou até mesmo de eixos ranhurados, seja para determinação de materiais ou do cubo ou da própria forma de união, e seja para determinar a geometria, que no caso seria o comprimento útil para transmissão de esforços em segurança. E eu digo isso para reforçar que o cálculo de L é apenas uma das opções de exercício. Não significa que todos os exercícios de chavetas ou uniões ranhuradas serão para a determinação do cálculo do L. Tá legal? Então fica combinado aí com vocês que isso aqui é um procedimento específico para esse caso particular. E aí, turma, uma vez eu cumprir essa parte da missão, eu passo para a parte final, que é te mostrar o erro específico que havia no vídeo no qual eu apresento o critério do esmagamento para eixos ranhurados. Como esse vídeo foi gravado anteriormente e ele foi amplamente visualizado no mundo inteiro, aclamado com louvor pela crítica, para mim seria um misto de tristeza e remorso ter que tirar o vídeo do ar. Eu vou te mostrar que vídeo é esse. Então, esse é o vídeo ao qual eu estava me referindo,
O número de visualizações aí está inclusive um pouco abaixo da minha expectativa, mas tudo bem, não dá para reclamar. Inclusive, só para não humilhar a concorrência, nem eu mesmo curti meu próprio vídeo. Não preciso disso, né? Vocês vão perceber que eu deixei aqui na descrição uma errata, porque no minuto 2:20, quando eu gravei esse vídeo, eu apresentei que o braço da força de esmagamento era calculado de uma maneira para uniões DIN 5462, 5463, 5471 e 5472. Nossa, falando desse jeito, parece que eu estou passando meu telefone de casa, né? Se você tiver alguma dúvida, liga para mim, 5462, 63, 5471. Ao passo que na época que eu gravei esse vídeo, que foi no dia 31 de março de 2020, eu especifiquei que para uniões DIN 5481 e DIN 5480, o R era calculado como D sobre 2. E aí, depois que esse vídeo foi lançado e fez esse sucesso estrondoso, inclusive está concorrendo ao Grammy e ao Oscar do ano de 2020, quem sabe a gente chega lá. Daí eu percebi que eu já havia mudado a formulação para adequar às normas vigentes e que o R de todos os eixos ranhurados, sejam eles entalhados ou dentados, é calculado da mesma forma. Então eu faço uma rápida revisão aqui. O critério do esmagamento para eixos ranhurados segue o mantra da disciplina, que é pressão atuante menor ou igual à pressão admissível. A gente sabe que a pressão admissível é obtida através dessas tabelas aqui. Olha só, essas são as tabelas onde a gente encontra a pressão admissível para eixos de aço e também para chavetas de aço, para diversas situações práticas onde a gente tem variações de choques, tipos de carga, material do cubo. E nessa coluna aqui a gente acha a pressão admissível para chavetas côncavas de aço, enquanto que nessa outra coluna a gente acha para chavetas retangulares e também para eixos ranhurados. Então a pressão admissível é uma variável que pode ser encontrada nessa tabela. Beleza? Então a gente já sabe como é que calcular essa variável aqui. Agora, olhando para o lado esquerdo da equação, a gente encontra a pressão atuante. Ora, de maneira genérica, a pressão atuante é calculada como sendo força sobre área. Qual força a gente usa? Obviamente, a força de esmagamento. E a gente sabe que a força de esmagamento ela é dependente do torque que está sendo transmitido. Então, para que a gente possa exprimir numericamente o torque, basta que a gente faça a multiplicação da força pelo braço, pelo número de ranhuras que o nosso eixo tem. Conforme eu havia explicado anteriormente, existe um fator de eficiência que é de 75%. Então a gente tem nessa expressão algébrica uma maneira da gente substituir no numerador da pressão atuante e tirar a força de esmagamento e colocar o torque, o número de entalhes, o braço da força e o fator de eficiência. Agora, por sua vez, a área que resiste ao esmagamento nada mais é do que H vezes L, sendo que H é a altura dos dentes e o L é o comprimento das ranhuras. A forma de calcular o H é D2 menos D1 sobre 2, e a modificação que eu gostaria de fazer com vocês é justamente unificar para todos os eixos ranhurados a expressão para calcular o braço da força de esmagamento, que é justamente essa expressão. O braço da força de esmagamento é calculado para todos os eixos ranhurados como sendo D1 mais D2 dividido por 4. Ao fazer uma combinação linear de todas essas expressões, a gente culmina no critério do esmagamento que eu havia apresentado para vocês. E antes de eu encerrar, eu quero mostrar para vocês as tabelas dimensionais dos eixos ranhurados, justamente para mostrar que o R é exatamente o mesmo, tanto para uniões entalhadas quanto para uniões dentadas. E para evitar qualquer tipo de confusão, eu já deixei o R calculado para as uniões DIN 5481 e DIN 5480. Tá legal? Igualmente chamo a atenção de vocês que nos formulários e nos tabelários da disciplina, eu já deixei disponível para vocês também as formulações para determinação da altura H de cada ranhura. Então, só para a gente encerrar, eu vou abrir aqui o formulário de elementos de máquinas 1 e, obviamente, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que o código da disciplina tenha mudado, pode ser que a versão do formulário que você esteja utilizando seja mais moderna, mas vocês vão encontrar, de uma forma ou de outra, essas fórmulas todas especificadas de maneira uniforme. Então aqui você vai encontrar as expressões unificadas tanto para o cálculo da altura da ranhura, quanto do braço da força de esmagamento, e também vai encontrar as informações que eu tratei com vocês durante a apresentação do algoritmo de solução para o cálculo do comprimento mínimo necessário para a transmissão dos esforços em segurança. Então é isso aí. Na sequência você vai encontrar alguns exercícios resolvidos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu demais!